Perfeito. Vamos ver. Acho que é isso. Beleza. É muito possível que eu precise parar. Se a quilometragem estiver certa, o que eu acho que não é. Se a quilometragem estiver certa, eu vou ter que parar. Impreterivelmente. Se a quilometragem não estiver certa. Cada uma fechou sozinho, né? Eu vou ter que parar pra. Se não estiver certo, eu chego em casa numa boa. Que ali tá como 355. É teoricamente a hora de abastecer. É o que mais ou menos ela faz com o tanque. Só que eu tenho certeza que eu só vim uma vez pra cá. Voltei, quer dizer, não sei mais, hein? Hoje já é quarta, né? Eu vim segunda. Agora eu já não sei mais. Então a gente vai saber daqui a pouquinho. Ele não está na reserva. E a gente vai embora. Bom, 15 graus. Estava 21 quando eu cheguei. Uma noite deliciosa e agora está 15 graus. Espera aí. Eu não fechei de novo minha presilha do capacete. Pronto, agora está fechando. E agora eu já solto o afogador da moto. Está uma lua bonita, uma lua crescente, já brilhando bastante. E eu tô indo. Faltam mais 2 dias presencial aqui. É bom me preparar, porque a partir de amanhã eu já vou ter bastante gente me procurando para falar que o salário tá errado. Quer apostar? Conheço o movimento. E a gente vai ver junto. Bom, vamos lá? Amanhã e sexta eu vou ser bem mais procurado, possivelmente. Então não é bom eu vir para ficar deixando um monte de coisa para cá, talvez. Então é complicado isso. Essa contrapartida não é justa. Mas voltemos. Eu tinha feito um trabalho temporário, não me lembro exatamente para qual empresa, e acabei, e não sei porquê, um dia ele me ligou, me mandou mensagem, enfim, perguntando o que eu estava fazendo da vida. E eu falei para ele que eu tinha acabado um contrato temporário, estava procurando, estava me virando no mercado, mas estava parado. Aí ele me chamou. Cara, vamos conversar aqui, eu tenho uma proposta para te fazer. A gente tinha tido muito rolo de carro, né? Alguns carrinhos que tentamos e tudo mais. Enfim, a gente teve algumas coisas e também nos ajudamos. Já tinha intimidade suficiente. E como fazia alguns anos que eu já não falava com ele, eu não sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí ele me deu o endereço, vem aqui na minha empresa, tal, beleza. Eu, opa, legal, né? Mas achei que ele ainda estava lidando com a coisa dos carros, né? Da agência de carros, né? E já não era mais não. Ele tinha vendido e ele estava com um desmanche, cara. Um desmanche mesmo, um desmanche de carro. Ele acabou montando um desmanche. Ele alugou um galpão. Nessa coisa de fazer rolo, ele acabou entrando numa... Isso ele me contou tudo, né? Acabou entrando nessa linha de comprar muita coisa de desmanche, de saber como funcionava mais ou menos, né? Principalmente os desmanches cara, não, tá certo. Os desmanches
legais, né? Não desmanches que mexiam com porcarias, né? E ele acabou entrando numa linha. Ele descobriu um nicho que eram os carros importados da década de 90. Década de 90, o Collor, presidente, havia aberto o mercado. E aí, a gente aqui acostumado com Volkswagen, Ford, GM, Fiat, a gente se viu de repente invadido por um monte de empresa. Todas as empresas que ainda existem hoje. A gente está falando de Mitsubishi, a gente está falando de Peugeot, a gente está falando de Citroën, a gente está falando de Renault. Perfeito. Vamos ver. Acho que é isso. Beleza. É muito possível que eu precise parar. Se a quilometragem estiver certa, o que eu acho que não é. Se a quilometragem estiver certa, eu vou ter que parar. Impreterivelmente. Se a quilometragem não estiver certa. Cada uma fechou sozinho, né? Eu vou ter que parar pra... se não estiver certo, eu chego em casa numa boa. Que ali tá como 355. É teoricamente a hora de abastecer. É o que mais ou menos ela faz com o tanque. Só que eu tenho certeza que eu só vim uma vez pra cá. Voltei, quer dizer, não sei mais, hein? Hoje já é quarta, né? Eu vim segunda. Agora eu já não sei mais. Então a gente vai saber daqui a pouquinho. Ele não está na reserva. E a gente vai embora. Bom, 15 graus. Estava 21 quando eu cheguei. Uma noite deliciosa e agora está 15 graus. Espera aí. Eu não fechei de novo minha presilha do capacete. Pronto, agora está fechado. E agora eu já solto o afogador da moto. Está uma lua bonita, uma lua crescente, já brilhando bastante. E eu tô indo. Faltam mais 2 dias presencial aqui. É bom me preparar, porque a partir de amanhã eu já vou ter bastante gente me procurando para falar que o salário tá errado. Quer apostar? Conheço o movimento. E a gente vai ver junto. Bom, vamos lá. Amanhã e sexta eu vou ser bem mais procurado, possivelmente. Então não é bom eu vir para ficar deixando um monte de coisa para cá, talvez. Só que eram os importados. E o que veio primeiro para cá? Os carrinhos encalhados lá. Os carrinhos que já haviam sido ultrapassados lá. E veio muito carro importado. E na década de 90... compraram muito, porque esses carros tinham um custo-benefício bem atraente em relação aos nacionais, tanto que foi meio que um impulso para as empresas nacionais melhorarem o padrão, a relação custo-benefício dos carros que se oferecia. Foi um bom parâmetro para que os nossos carros ditos nacionais, porque não tem nenhum nacional, né? Melhorassem o padrão. E nos anos 2000, esses carros estavam assim, quem tinha comprado esses carros estava com problemas, porque não tinham peças. Esses primeiros carros, os primeiros carros da Mitsubishi, os primeiros carros da Renault, da Citroën,
eles tinham muita dificuldade em venda. E o Fabrício descobriu esse nicho. Ele comprava esses carros nos leilões, em sua grande maioria nos leilões, já documento baixado e tudo mais, e desmontava esses carros e vendia. E ele ganhou um bom dinheiro com isso. Eu estou falando de Mitsubishi Lancer, estou falando de Peugeot Passeo, carros que a gente nunca ouviu falar, Swift, Daihatsu, vários carros que foram os primeiros importados que chegaram aqui em meados dos anos 90, nos primeiros anos. E ele descobriu esse nicho e entrou de cabeça. Quando eu reencontro o Fabrício, ele tá com um galpão grandão pra caramba, com várias divisórias nesse galpão, cheio de peça de carro desmontado, uma montanha de plásticos de carro lá no fundo, enfim, um monte de carro. E ele explicou: ó, eu compro de leilão, eu fico acompanhando os leilões e vou lá e compro o Renault Scenic, compro a Scenic. Eu já falo daqui a pouco, que é mais uma parte da aventura. Enfim, compro Clio, compro Daihatsu, compro Lancer, compro Peugeot, enfim. E anuncio esses carros no Mercado Livre, nos sites. Ele tinha um site, inclusive, já, numa época em que era difícil ter site. Então ele montou uma boa estrutura para fazer uma grana vendendo isso aí. E eu reencontro o Fabrício sendo um comerciante de desmanche e sendo também ele estava se formando em direito. Inclusive na vida pessoal dele, ele estava com um rolo que ele acabou se envolvendo com uma menina da faculdade. Quase ele termina o casamento dele, mas ainda bem, a relação dele com a esposa dele foi mais forte, o amor, e eles seguiram. Tanto que eles tinham uma filhinha pequenininha de 3, 4 anos, e agora eles já têm mais uma. Enfim, e me propôs: Marcos, eu preciso de gente para vender, para eu poder ir atrás dos carros, para eu poder fazer meus rolos, correr, trazer peça, mandar peça e tudo mais. E o que ele tinha lá? A estrutura era ele e a esposa. A esposa estava parada, mas ela tem profissão, ela é bem formada, mas ela estava parada naquele momento, estava ajudando ele a fazer venda mesmo. Um tio da esposa, irmão do pai dela, irmão do sogro, e um ou dois meninos que ajudavam a desmontar, a pegar a peça, alguma coisa assim. E era isso que ele tinha lá. A venda era feita por ele e pela esposa. A separação de peças para envio, para tudo mais, para mandar para o correio, para embalar, tudo isso era o tio da esposa, que ele chamava de tio também, mas que ele não tinha um bom relacionamento. E esse tio era meio uma coisa empurrada. Ele não tinha um bom relacionamento porque esse tio é o seguinte: ele é irmão do sogro dele, e o sogro era o sócio dele. Então o sogro montou um negócio com ele, quem levou foi ele. O sogro tinha os outros negócios dele, da vida dele. Também mexia com carro, com rolo de carro e tudo mais. Tinha carros lindos e gostava de carro antigo, gostava de equipar os carrinhos e tal. O Rogério sempre me tratou muito bem. Só que a exigência do Rogério para fazer a sociedade com ele foi simples: você vai ter meu irmão aqui, meu irmão tem uma das partes da sociedade. Tipo assim, o Fabrício tinha 50% e o sogro ficou com 35% e deu 15% pro irmão. Era o emprego do irmão. Então todo mês eles fechavam as contas, fechavam tudo que foi vendido, todas as despesas e tudo mais, e ele distribuía esses 50%, sendo 35% pro sogro, 15% pro tio. E a relação não era boa. O tio era meio, assim, não era uma pessoa que não trabalhava nem nada, mas era meio enroladinho.
Não era desonesto nem nada disso, mas era meio enroladinho. E a relação não era boa. Mas enfim, nada assim também, não viviam arrancando o rabo um do outro, não. Era mais de vez em quando tinha um enrosquinho ou outro, uma discussãozinha ou outra, mas sempre levaram de boa. E o Fabrício me chamou assim, a proposta era: eu te pago o seu combustível, eu te pago o seu almoço todos os dias, de segunda a sexta, combinamos um horário. Inicialmente eu entrava às 10 e saía às 4 da tarde. E eu ajudava ele nas vendas. Eu não entendia quase nada de carro. Foi muito bom a minha estadia por lá, porque eu comecei a entender bastante coisa de carro. Eu não sou muito longe de ser um especialista, mas hoje eu entendo bastante de várias coisas de carro e consigo me virar um pouco. Enfim, e a proposta dele era essa: eu ajudar ele na venda. Ele ia me explicar durante 2 dias e depois eu ia me virar para ele poder ficar mais livre também. Beleza, fechou. Era provisório, era enquanto eu estava sem nada. Ele falou: pintar entrevista, aconteceu alguma coisa, chegou aí. Beleza, vai nessa, cara. Você vai me ajudar enquanto você puder me ajudar, e eu vou te ajudar enquanto eu puder te ajudar. E eu tinha 10% do valor bruto das vendas que eu fazia. Beleza, tranquilo. Dia seguinte estava eu lá. Eu tinha um Unozinho velho, que era o recomeço. Depois eu conto essa história, eu já contei. E a CBR 450, meu xodó, minha coisa fofa. Eu ia às vezes de carro, mais de moto. E beleza, chegava lá, estavam eles lá já, beleza, tomavam um cafezinho. Rapidinho ele foi me ensinando. E claro, falava o nome de peça que eu nunca ouvi falar. Eu chamava ele: Fabrício, temos não sei o que, temos a esfera da suspensão hidráulica do Citroën. Temos a esquerda dianteira e tal, beleza. E assim a gente vivia. Só que foi por pouco tempo que essa estrutura continuou assim. Era bem agradável enquanto era assim. Porque tinha a Érica lá, a esposa dele. O Nenê dava umas enroladas para lá e para cá, mas sempre fazia as coisas. Sentava para ficar lá meio sem fazer nada às vezes, mas enfim, fazia os rolinhos dele. E nos ajudava no dia a dia. Desmontava, chegava e cortava carro e tal, fazia de tudo. Tirava peças lá, era basicamente ele que tirava qualquer peça. E eu de vez em quando saía do meu lugar para ir lá ver como tirava, o que estava fazendo, por curiosidade. Pouco tempo depois a Érica conseguiu um emprego. E aí diminuiu. Opa, ficamos aqui. O Fabrício teve que voltar para continuar nas vendas um pouquinho mais. Foi bom que ele estava mais perto de mim e me ajudava também em esclarecimentos específicos. E o seu Nenê fazia essas coisas aí, mas depois da Érica sair, depois eu percebi que a Érica segurava um pouco as pontas. Todo mundo se segurava um pouco, o Fabrício e o Nenê e o tio, por causa da Érica. Ela segurava, ela mandava calar a boca. Né? Para de discussão vocês dois. Porque o tio não queria magoar a sobrinha. E o Fabrício não queria magoar a esposa. Não era bom negócio, né? Quando a Érica saiu, as discussões deles dois começaram a ficar bem mais acirradas. Bom, isso culminou que, em pouco tempo, eu não só estava fazendo vendas quase que sozinho, como eu estava começando a já mexer nos carros. E nisso, a gente viajou junto para ir levar peças no interior. A gente fez uma porrada de coisa. A gente contratou uns meninos e começou a orientá-los e tal. Enfim, foi rolando um monte de coisa. O relacionamento foi ficando maior ainda, tal. E eu não conseguia. Tava demorando para eu ter, assim, o reflexo, né, da minha idade, da formação que eu adquiri, do crescimento profissional que eu tive, estava me deixando meio fora do mercado já. Se hoje eu sinto isso, na época eu já tinha começado a sentir realmente isso.
Eu tô falando de 2010, 2011. E ainda bem, a Glaucia estava super bem no trabalho dela, estava segurando, tava segurando as despesas de casa, estava fazendo reforma no apartamento, foi fazendo tudo. Tudo lindo e maravilhoso. E eu cheguei a indicar o Fabrício para a agência do Roberto, para fazer religação telefônica, de internet, dos modems e tudo mais. O Fabrício era muito bom tecnicamente nisso. Enfim, em determinado momento essa briga chegou a tal ponto que o Fabrício chegou no Rogério, falou: olha, eu compro a parte de vocês, me parcela isso em quantas vezes você puder. Deixa eu ver, ali é Klabin, né? Eu tô vendo aqui na minha frente. E virou pra mim e marcou: comprei a parte, o Nenê vai embora, a gente vai ter que se virar. E aí nisso, isso aí eu tô falando de 3, 4 meses que eu tava lá. Eu fiquei lá por mais um ano, pelo menos. E a gente conviveu muito bem, a gente nunca brigou. Só que o que aconteceu foi que minhas responsabilidades aumentaram e muito, né? Virou horário normal mesmo, das 8 às 5 e às vezes até mais. E eu chegava, já tinha a chave do estabelecimento todo. Ia buscar os meninos quando precisava, mas nunca deu muito certo, os meninos, os ajudantes que a gente conseguiu. Era difícil, porque o Fabrício não registrava. É perigoso contratar menor de idade e tudo mais. E eram da região, e a região ali é um pouquinho perigosa, tem más influências e tal. Enfim, mas a gente não teve nenhum ladrãozinho nem nada disso. Mas era difícil lidar, E eu sei que isso foi se desgastando, o trabalho, assim, foi apertando, o negócio foi sendo bem menos lucrativo. O que você quer, o busão? O busão, o caminhão, sei lá o que. Eu tô na faixa na direita da direita. E ele tá dando farol pra mim. Enfim. Foi deteriorando, porque não teve um momento que tava eu e ele só. Então tinha dia que eu passava o dia lá inteiro sozinho, desmontando motor. Tinha peça quando pediam pra... eu quero o virabrequim de tal carro. O Fabrício me mostrava onde estava o motor, eu pegava esse motor e desmontava inteiro esse motor. Para eu desmontar inteiro esse motor e extrair esse virabrequim, era um dia inteiro. Um dia inteiro que eu não vendia. Tudo bem, eu vendi o virabrequim, só que era assim, depois ele aumentou esse percentual, tudo. Enfim, mas negócio com o Fabrício sempre foi uma coisa mais delicadinha assim, não era tão generoso assim. Mas a negociação com ele era um pouco mais dura. Ele era um cara que ele não admitia perder nada. Então qualquer coisa que aumentasse o custo dele, ele estava bem puto. Enfim, no final não, em março do ano seguinte, eu estava bem cansado, eu percebia que ele também já estava cansado do negócio, do trabalho que a gente estava tendo. Ele já tinha se formado e já tinha conseguido a OAB, então eu já estava começando a pegar uns processinhos, já estava vendo ali um nicho de falar: é pesado demais aqui. E a gente acabou, por coincidência, um cliente, que inclusive comprou um virabrequim meu, a gente um dia conversando, eu fui lá no escritório desse cara levar a peça e receber, e eu estava esperando o funcionário dele chegar para trazer o dinheiro e eu voltar. A gente foi conversando sobre várias coisas, o cara se interessou pelo meu perfil e eu também estava muito afim de dar uma parada, de ficar me sujando de graxa o dia inteiro e ganhando pouquíssimo. Já estava quase compensando eu ficar em casa. Estava quase isso já. Era muito mais um exercício mental. Mas a gente já estava cortando carro, já estava fazendo sucata, já estava uma porrada de coisa que eu não estava mais afim de fazer. Na verdade, no início, como curiosidade, para brincar, para se aventurar, ok. Mas para sustentar a minha casa não dava.
Para dar minha parte nas despesas de casa não dava, né? Nesse ínterim todo a Gláucia que estava correndo atrás. Enfim, o cara acabou me fazendo uma proposta para eu trabalhar para ele, meio de motorista, consultor, vendedor, também mexendo com o carro, mas sem me sujar. Porque esse cara era um cara que ele terceirizava trabalho. Ele também mexia com esses carrinhos importadinhos da década de 90. Só que o que ele fazia? Ele era um consultor, ele conhecia muito cara que tinha esses carros. Então ele pegava esses carros, ele levava no mecânico, ele fazia orçamentos, ele cobrava comissões em cima desses consertos. E também ele dava com compra e venda de carros porque ele manjava muito. E ele tinha a ideia de montar uma empresa importadora. Então tudo isso me seduziu pra caramba. Se é pra isso, pelo menos eu paro de ficar desmontando o motor e me arrebentando o dia inteiro. Porque estava muito cansativo já. Enfim, acabou que a gente se entendeu. O cara me fez uma proposta. Isso em final de janeiro, meio de janeiro, começo de fevereiro. E eu comuniquei com ele: olha, cara, um cliente aqui e tal aconteceu. Fui super honesto com ele. E foi bem numa época em que assim, ele já estava assim, ufa, graças a Deus. Porque ele já estava sem jeito. Eu estava percebendo que ia vir o dia que ele ia falar: Marcão, não dá, cara, vamos fechar por aqui, eu não consigo mais. E já estava quase afetando a relação. A gente nunca discutiu, a gente nunca brigou. Talvez uma discussãozinha ou outra, mas nada de se pensar que pudesse ser alguma coisa pesada demais e tal, que tá colocando em risco a amizade. Não era isso. Mas já estava desgastando. Estava muito pesado, o dia a dia estava muito pesado para nós dois. E aí eu saí. Mas a nossa amizade continuou. Depois disso eu nunca mais trabalhei com ele, nunca mais nem fiz muita coisa para ele. Mas, assim, depois que meu filho nasceu a segunda filhinha dele. A segunda filha dele deve ter uns 2 aninhos a menos que o Cauê. E a gente continuou se falando. Uma ou outra vez ele precisou de mim, que ele já estava lidando. Ele entrou no ramo do direito, belezinha. Com o que ele foi lidar? Com um rolo de carro no direito, né? Então ele conseguiu ser advogado representante de busca e apreensão. E ele uma vez ou outra quer 50 pau? Vai pra mim em tal lugar. Eu sabia que era Itapevi, sabia que era Barueri, sabia que era Osasco. Me dava o endereço e falava: vê se tem um carro XXX assim nessa garagem. E eu pegava a moto e ia lá. Isso eu já trabalhando onde eu estou, fazendo home office e tal. Eu usava meu horário de almoço e fazia isso pra ele. Ele comprou o bebê conforto, que o Cauê já não usava mais e ele precisava para a filhinha mais nova. Ele já largou, já não tinha mais o desmanche. Ele entregou o prédio do desmanche. Ele já mudou, ele acabou melhorando bem de vida. Ele comprou construiu lá em Águas de São Pedro, um lugar maravilhoso, segundo ele. Enfim, depois disso ainda me chamou pra ir lá várias vezes. Teve aniversário de uma das filhas dele aqui. Eu fui em uns 2 ou 3 ainda depois disso, já com o Cauê, tudo. Ele sempre foi muito, assim, generoso nesse sentido. Vem aqui, eu quero você aqui e tal. E a gente sentava, batia papo, relembrava as aventuras do desmanche, várias coisas, e sempre foi legal. Mas eu sempre soube que aí veio uma coisa que é aquela que eu não vou contar nenhuma novidade para muita gente. A polarização fudeu. Eu já sabia que o Fabrício seria o cara que iria mais pro outro lado, para um lado oposto ao meu. E eu tenho vários amigos que são do lado completamente oposto ao meu. Mas eu acho que talvez com uma maturidade a mais, eu não sei exatamente, eu consigo lidar com essas pessoas sem ficar tocando no assunto, pra gente não se desentender. E com o Fabrício começou a acontecer mais ou menos isso. O que houve? Vamos pro fato em si. Ele me ligou novamente perguntando se eu estava trabalhando e não sei o que. Provavelmente ele estava precisando de alguma coisa.
Estava montando alguma... Eu não me lembro exatamente os detalhes disso. E depois começou a conversar que ele já estava em Águas de São Pedro, que ele estava muito feliz lá, ele ainda estava terminando de construir, mas ele já tinha uma estrutura legal, um conforto legal, a casa era muito boa, tem piscina e tudo mais, enfim. E ele estava contando que ele estava trampando dessa forma, de trabalhar de lá mesmo, totalmente virtual. E uma vez ou outra, numa semana ou outra, ele tinha que vir aqui para fazer uma coisa específica ou outra, mas já estava vivendo completa e diretamente da advocacia. E enfim e tal. E chegou um dia, no ano passado isso. Não me lembro exatamente em que época do ano. Eu acho que era lá para setembro, outubro, alguma coisa assim. Que ele me mandou áudio. Eu não lembro, eu acho que ele não ligou. Acho que ele mandou áudio. Cara, é o seguinte, eu vou fazer o aniversário da minha filha, não sei o que, tal. E eu vou fazer uma festa muito legal aqui. E eu quero que você venha. Eu quero que você conheça aqui minha casa, quero que você conheça aqui minha cidade. Quero que você fique à vontade, traz sua esposa, traz seu filho. Eu te pago a gasolina e você passa o fim de semana aqui com a gente. Você vai gostar pra caramba, vai ser ótimo a gente ter você aqui e tal. Vai ser dia tal, dia tal. E aí, ainda faltava tipo umas 5, 6 semanas pra isso. Respondi pra ele, pô Fabrício, obrigado. Mais uma vez ele com aquela mesma coisa de me acolher na família dele, assim, de uma forma muito legal, muito carinhosa. E aí, porque nas últimas festas que a gente foi, festinhas de criança, das coisinhas dele, a gente notou aquele grupinho mais próximo, mais familiar a ele, sempre em discussões, em conversas mais assim, pesadas de política. A gente não participava. A gente ficava no outro canto, batendo um papo com alguém. Às vezes ele sentava com a gente para nos fazer companhia. A gente lembrava de uma coisa ou outra, dava risada. Mas a gente nunca entrou no mérito do conceito de política. Lá quando eu trabalhei com ele, a gente falou uma coisa ou outra, mas eu sempre me coloquei muito em cima do muro. E ele também, mas numa linha muito mais liberal do que a minha. Eu compreendo, com um cara com a história de vida e profissional que ele teve. Eu esqueci de um detalhe muito importante. Poucos dias, poucas semanas que eu estava lá trabalhando com ele, um dia ele me chega chorando. Eu chego lá e ele está chorando, abraçado com a Érica, a esposa dele. E eu perguntei o que foi, ele me conta assim. Ele tinha um irmão, não sei exatamente, ele nunca abriu muito esse assunto comigo, mas eu entendo pela seriedade do assunto. E esse irmão dele se suicidou, se jogou de uma janela de um prédio e tal. Isso foi muito forte, muito forte. Se foi forte pra mim, não tento imaginar o que é estar na pele do que ele passou. Enfim, voltando aqui. E ele me chamou para esse aniversário e eu falei, pô cara, espero que eu consiga ir e tal, vou fazer o possível e não sei o que, e beleza. Cara, correrias da empresa, bastante, muita dor de cabeça de inclusão de cliente novo, que estava tudo pegando fogo, numa época com uma estrutura muito menor do que a empresa tem hoje, enfim, um monte de merda. Cara, eu tenho que confessar aqui, eu esqueci. Passou menos de 2 semanas depois, caiu a ficha, eu lembrei, eu, puta que pariu. E eu imediatamente, não, eu tenho que voltar nisso, eu tenho que voltar. Antes de falar sobre esse específico episódio, tem que voltar aqui. Ele, nesse áudio, nesse dia do áudio que ele mandou sobre da gente ir, de todo esse carinho, logo depois ele mandou uns 2, 3 áudios que em resumo diziam o seguinte: tava perto da, foi isso mesmo, tava perto da eleição, tava perto do pleito, né, de 30 de outubro. E ele mandou um discurso pesadíssimo pra mim, assim, aquele que me
chateou. Porra, cara. Não, ele falando. A gente tem que... E assim, bem... Nossa, naquela linha mais tosca possível. A gente está vivendo um momento que o comunismo e não sei o que lá. As escolas estão ensinando as crianças a ser gays. Meu Deus! Eu ouvindo e sentando assim e falando, nossa... Que alma perdida. E foi indo. Isso foi descendo, e mandou 2, 3 áudios. Só que eu também mandei áudios para ele. Mandei áudios para tentar apaziguar aquilo. O que eu mandei? Claro, para uma pessoa no nível mental que ele já estava, nessa corrosão cerebral que já tinha afetado ele provavelmente irreversivelmente, eu acredito que isso tenha caído mal, caído de uma forma que o tenha ofendido também. Embora a minha intenção, porque eu explicando, eu mandei para ele, Fabrício, eu acho que quem educa os nossos filhos somos nós. Eu acho que a sociedade vai sempre continuar evoluindo e a gente vai ter que estar aqui tentando avaliar com os nossos valores o que dá para trazer para dentro de casa ou não, o que é bom ou não. Eu não acredito que um político é responsável por um monte de coisa. Eu não acredito em nenhum político herói. Tentei me manter bem isento mesmo, no sentido, cara, eu odeio o Lula, mas eu odeio também o outro lado. É uma pena, enfim e tal. E eu tentei apaziguar isso de todo lado para não me colocar do lado dele, porque isso meu cérebro queimaria se eu contasse uma mentira desse tamanho. Mas também ao mesmo tempo de não ser o crítico a ponto de deixar ele chateado. Meu medo, meu problema era, eu queria assim, eu espero que ele não se chateie. Era isso só que eu queria. E enfim, terminamos falando assim, e ele falou, não, eu quero que você venha, a gente vai se ver, e não sei o que, papapá, e pronto. Aí sim, passou aquela 1, 2 semanas, não sei exatamente, 3, 4 dias depois, eu me lembro disso que foi uma quarta-feira, depois do fim de semana combinado. Eu olhei, puta que pariu, entrei no nosso WhatsApp, no WhatsApp dele, eu olhei lá o convitinho que ele tinha feito, e realmente tinha sido no sábado anterior. Caralho, falar pra ele que esqueci, eu estou errado em fazer isso. Um amigão meu acabou de esquecer o aniversário do Cauê, a reuniãozinha que a gente fez, e ele me mandou, cara, na correria esqueci, me perdoa e tal. Ele tem tanto ponto comigo, aí básico, hein, bolsonarista, que eu não me chateei mesmo, nenhum momento, porque eu conheço a vida dele. Mas enfim, talvez eu não tivesse a grandeza do que o Carlão e a Paula tiveram agora em falar isso pra gente. Mas enfim, o Fabrício me mandei um áudio, mandei e menti. Cara, eu tive muita correria, realmente isso eu não estava mentindo. Muita correria no meu trabalho, muita coisa. Tive que visitar cliente fora de São Paulo, realmente isso aconteceu. Mas eu menti dizendo que naquele fim de semana eu acabei trabalhando. E eu não trabalhei. Eu só fiz algumas correrias minhas mesmo, mas realmente passou em branco. E eu me senti constrangido de dizer pra ele, eu estou totalmente errado de falar isso, mas eu me senti constrangido em dizer pra ele que eu esqueci. Pedi desculpas, imagino que você deve estar chateado comigo. Peço que você considere, enfim, quero reparar isso. Quando você estiver aqui, a gente senta junto e conversa. E, enfim, ele nunca mais me respondeu. Ele leu, ele ouviu o meu áudio e não me respondeu. Eu não sei se foi a união de que depois já tinha passado a eleição, eu acredito que sim, se eu não me engano, junto com o fato dele ter ficado magoado comigo. Porra, ele tinha oferecido de pagar até minha gasolina, cara, de eu dormir na casa dele. E eu conheço ele o suficiente para saber que ele falaria foda-se e ia fazer mesmo e pronto, acabou. Mas ele nunca mais me respondeu. E é por isso
assim que eu estou terminando essa narrativa, é por isso que eu hoje considero um ex-amigo, atualmente um ex-amigo. Teve o aniversário do Cauê, teve o meu aniversário, agora há pouco, e ele curtiu as minhas publicações que eu pus lá no Face sobre o meu filho, sobre o meu aniversário. Ele não me mandou feliz aniversário, a esposa dele mandou feliz aniversário, felicidades, beijo para sua família e tal, enfim, mas ele não me mandou, mas ele curtiu as coisas que eu publiquei. Pode ser que eu esteja aqui todo... Ele só ficou chateado e ainda não apareceu. A gente ficou muitas vezes meses e meses sem se falar. Mas enfim, o fato dele ter lido e não ter respondido me coloca isso de se chateou. E com razão. E com toda razão. Agora, eu tenho na minha cabeça, e pode ser que eu esteja sendo apenas um mesquinho intelectual, eu tenho na minha cabeça que também tem a ver com eu não ter concordado politicamente com ele. Estou com a sensação que a moto está entrando realmente na reserva. Mas já aqui, se for isso, eu fico contente. Enfim, tenho a sensação que tem a ver com isso. Mas pode ser que eu simplesmente esteja enganado. Não tem problema algum de eu estar enganado. Muito pelo contrário, é sempre muito mais fácil eu estar errado do que qualquer outra coisa. Mas esse realmente... reserva completa. Reserva completa. Parar no primeiro posto de combustível e colocar. Torcendo para que... porque uma vez na estrada ela andou 5 km e parou. Espero que... Nossa, andou pra caramba. Andou pra caramba essa moto. Mas enfim, por isso que eu hoje considero ex-amigo. Eu espero que... atualmente, né? Eu considero um atual ex-amigo. Eu espero que os próximos... Se tiver sido por política, que essa situação de polarização amenize, diminua. Já que eu acabei de passar por posto de combustível ali atrás, no Morro Doce. Agora o próximo provavelmente só lá no Trevo. No Trevo ali na frente. E não é tão pertinho assim não. E enfim, se foi por política, se foi por mágoa mesmo do meu erro, pode ser que a gente não volte a se falar. É uma pena. Assim, eu sempre tive tantas coisas, tantos pontos diferentes do Fabrício, e a gente sempre se entendeu bem, que é uma pena que se agora, por conta de um ou dois pontos diferentes, a gente não se entenda mais. Mas enfim, é um cara que eu desejo o bem, que eu efetivamente não tenho nenhum conceito de mágoa ou raiva. Ele pode ter, tem direito de ter, mas eu sempre falo isso. A minha mágoa acaba sendo comigo mesmo, sabe por quê? Porque num determinado momento eu considero aquela amizade super importante e às vezes para a pessoa já não é naquele momento. Já não é útil, já não é forte, já não é valorosa. E eu que estou aqui me magoando. Porque é assim, eu vou dar um exemplo. O Roberto, um irmãozão meu, um dos grandes amigos, um dos poucos daqueles que a confiança é 200%, deixou de responder algumas mensagens minhas num período de meses, assim, né? Uma mensagem passou, foi lida e não... Enfim, e aí teve um dia que eu me irritei. A gente sem conseguir se falar, sem conseguir se ver, mas sempre de vez em quando, a cada mês em mês, ou a cada 2, 3 meses, um mandava uma coisa pro outro, o outro respondia e vida que segue. Então era aquela conversa de, tô aqui, viu? Como é que você tá? Espero que bem. Se precisar de mim, me chama. Recíproco. E de repente, no aniversário do cara em fevereiro, eu mando uma mensagem e ele não me responde. Ele leu e não me respondeu.
Mandei só uma mensagem de feliz aniversário. Não é que eu queria que ele me mandasse, muito obrigado e tal. Não, não é isso. Isso é o menos relevante da conversa. Eu acho que eu devia ter entrado aqui. Porque o trevo de Osasco é ali na frente. Se não, só lá em Osasco para eu pôr combustível. E talvez não chegue até lá. Ai, ai, ai. Nessa hora da madrugada, nesses dias todos não tive nenhum contratempo, né? E enfim. E aí passou, ele não me respondeu. Deve estar ocupado, deve estar na correria, porque o Roberto é igual eu, tá sempre na correria. E chegou lá pra maio, meses depois, eu mandei uma mensagem. Lembrei dele um dia, mandei uma mensagem. Mano, como é que você tá? Tô aqui, tô com saudade de vocês. Um grande beijo pra você, um grande beijo pra sua família, enfim, blá, 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 blá. E pronto. Ele leu quase que instantaneamente. Tava lá a mensaginha de lida. Era ali, ó, que eu deveria estar. O posto é ali, ó. Mas perdi. E eu nem sei se o posto tá aberto, parece que não. Então vamos na fé. Vamos torcer pra tudo tá bem aqui. Enfim. E ele leu, deu o azulzinho ali do lido quase que imediatamente. Mas cadê de responder? E nada. E aquilo me incomodou. Eu passei 2, 3, 4, 5 dias. E eu tô falando isso só pra explicar como funciona a minha cabeça nesse sentido. Mano, mandei pra ele na cara. Passou uns 5, 6 dias eu mandei. Tava com tempo, eu tava voltando de alguma coisa que eu tava com tempo, tava dirigindo, não tava trabalhando, nada. E mandei. Eu falei, o áudio vai ser longo. Mano, é o seguinte, tá acontecendo alguma coisa? Se é só correria, me fala. Se não, pode me falando já o que eu fiz de errado. Eu não admito perder uma amizade como a sua sem eu pelo menos ter a oportunidade de me explicar. Então eu quero que você me fale. Eu fiz alguma coisa, eu te magoei, eu gerei algum problema. Me fala, por favor. Me fala mesmo. Que eu quero ter pelo menos a oportunidade de pedir desculpas, ou pelo menos a oportunidade de entender o erro tão grave que eu tenha feito. Só mandei isso. Deu menos de meio dia depois, menos de 4 horas depois, já tá ele me respondendo. Mandou áudio. Ô fio, vá pro inferno, tá tudo bem, você não me fez nada e não tem por que pensar que fez. É correria mesmo, é doideira da vida, vai pra lá e vem pra cá. Mas estamos aqui, tá tudo certo, uma outra hora a gente senta. Me respondeu e pronto. Não me ofendi, eu tenho certeza que ele não se ofendeu, porque a intenção foi a mais pura possível. A intenção foi pura e simplesmente falar: cara, por favor, me dê a oportunidade de me desculpar se eu fiz alguma coisa de errado. E eu fui sincero o suficiente. Então eu acho, para essas pessoas que acabam não me respondendo mais, pro querido falecido amigo Toninho, pro querido amigo Fabrício, eu sou tão amigo dele, considero tanto, que eu relevo todas as diferenças que nós tenhamos. Tudo que eu acho que ele está completamente errado, completamente enganado, eu relevo tudo isso em nome de ser amigo dele, pelo tanto de manifestação de carinho que ele já me deu. E que eu tenho certeza que também já dei a ele. Então assim, é isso, cara. Essa foi a história da minha ex-amizade, atualmente ex-amizade. E agora? Agora eu tenho um caminho ali pra frente e tem um posto de combustível aqui atrás, que eu não sei se está aberto. Então eu vou tentar chegar até o posto de combustível lá na frente. Olha uma polícia aí, ó. Enfim, essa foi a história. Eu provavelmente resumi bastante em alguns pedaços e enrolei demais em outros. Hoje ele vive lá em Água de São Pedro. As últimas informações que eu tive foram essas, nesse sentido de
de, de, de que ele mora lá, que ele está só exercendo advocacia. Ele ainda lida com busca e apreensão, mas ele é inteligente pra caralho. Ele é um cara que manja muito, e quando se dedica ele entende, e agora, já há vários anos no direito, ele deve estar um craque, um cracaço. Ele tem tudo para ter muito sucesso. A história desse cara é uma doideira em vários aspectos. Mãe de um lado, pai do outro, não muito convívio com eles e tudo mais. Esse irmão que eu sei tão pouco, mas que deve ter causado tanta dor na cabeça dele. Essas manifestações de carinho que ele teve comigo, assim, absurdas, de alguém que não é da família. Eu que convivi com ele, eu não me lembro de vê-lo em laços de amizade assim tão fortes como ele demonstrava comigo. E isso realmente me chateia, se ele hoje é um cara que é chateado comigo, se ele lembra de mim com alguma mágoa. Não queria. E queria que ele, talvez em algum momento, se me der na telha, eu mando um áudio mais agressivo de falar: escuta, você não quer saber de mim, mas eu quero saber de você. Fala de uma vez. Me manda pra puta que pariu e pronto. Eu te magoei o suficiente pra você nunca mais querer ouvir falar de mim, ou não. Então, assim, essas experiências, eu já tive o Toninho, já tive mais uma ou outra pessoa que deixaram de falar comigo. Em determinado momento, não sei porquê. Tem a Rosana, que foi minha grande amiga, uma queridíssima amiga na Editora Globo. Várias aventuras de tomar umas e da gente se divertir e tudo mais. Uma amiga mesmo muito querida, que também num determinado momento simplesmente parou de... não quis saber de responder um oi. Uma vez ela me procurou, enfim, eu tenho uma desconfiança que pode ser que eu tenha cometido uma indelicadeza, mas eu não vejo o tamanho dessa indelicadeza a ponto, novamente eu falo, se você se magoou comigo e se você me considera um amigo, fala pra mim. Fala pra mim. Uma vez ela fez uma festa de aniversário, ela mora muito bem, é super bem casada com um cara sensacional, também chama Marcos. Eles são um casal fofíssimo. E ela me convidou para o aniversário, convidou o Glauquinho, que a gente trabalhou junto. E eu, por conta própria, convidei o Aguinaldo e a namorada. Ela nunca manifestou nada de ser alguma coisa que terrível e nem nada disso. Ela nem fez cara feia. Eu cheguei lá, falei, ó, amigo aqui, tanto que eu tava sem carro, acho, na época. O Aguinaldo nos deu carona, enfim. E ela... eu desconfio que a única coisa que pode ter deixado ela magoada seja isso. Mas, de novo, é aquilo que eu falo. E pensei que estava aberto e não estava, e o de lá de trás está aberto. E agora? Vou ter que parar naquele posto de combustível que eu falei que eu nunca mais fui nele. Vai ter que ser ele, porque é o que está aberto. Enfim, pode ser que ela tenha se irritado, pode ser que ela tenha se chateado por isso. Mas, assim, é mais uma vez aquela coisa. Nível de amizade grande, você vira e fala. Você vira e fala. Porra, cacete, mano. Que coisa chata se levar o cara e tal. Enfim, não acredito que seja, mas se é assim também. É uma pena, é uma pena. Pessoas que assim, eu não queria. Tem posto ali na frente. Pra eu não precisar pôr nesse. É que eu acabo andando um pouquinho mais. Mas é um postinho de combustível ali na frente. Aí eu vou parar um pouquinho a gravação e depois eu volto, porque agora com essa nova modalidade que eu vou tentar, eu vou conseguir fazer
o videozinho da forma melhor, que é menos desgastante. Mas eu vou depender do teste que eu fizer amanhã. Vamos saber. Beleza? Chegando aqui ao posto, daqui a pouquinho eu já volto a gravar para finalizar. GNV original gasolina. É essa, qual que é? Aqui tá acesa. Aqui. Bom dia, tudo bem, querido? Coloca 50 para mim de comum, por favor. Cartão é lá dentro, né? Pode ser aqui? Então, beleza. Não, tranquilo. Pago aqui mesmo, então. Ave Maria. R$ 4,99. Tá compensando mais gasolina que álcool agora, né? Pelo preço dos dois, né? Se é mais do que 70% do preço, já vale a pena. Ai. Nem desliguei, acabei não desligando. Débito, por gentileza, querido. Tirar da reserva aqui. Opa. Que beleza. Fechou. Entendi. Debitinho. Não precisa. Muito obrigado. Bom trabalho para você, querido. Bom, não parei. Porque não precisou. Eu pararia se eu precisasse entrar lá dentro para pagar. E não é legal entrar de capacete. Uma impressão ruim aí. E uma desconfiança à toa, né? Então, voltando para terminar. Eu nem considero a Rosana como uma ex-amiga. Eu só estranho que algumas coisas ela já não nos não respondeu mais, enfim, e em determinado momento é aquela coisa. Então tá bom, então não procuro. Então talvez eu tivesse a impressão que a amizade fosse maior do que era, ou que já esfriou, o que pode acontecer, pode mesmo acontecer. Mas enfim, cara, eu não tenho muitos amigos assim, amigo. Mas assim, eu morro de medo de algumas categorias desses amigos, eu morro de medo. Marco Vitor, Alessandro Vitor, Sidney Novaes, Júlio César. E provavelmente eu estou esquecendo mais um ou dois. Não são muitos, não chega a meia dúzia. São amigos que eu temo magoar, porque são muito caros para mim, muito caros. São realmente pessoas que eu sou capaz de fazer qualquer coisa por eles, porque eles já me deram manifestação suficiente para saber que eles são capazes de fazer qualquer coisa por mim, qualquer coisa mesmo. E todos eles é a mesma coisa. A gente fica tempo sem se falar e naturalmente quando se fala de novo é como se tivesse se visto ontem. E aí, cara, beleza, tal. Dá saudade? Dá. A gente sabe que o ritmo hoje é outro. Como diz o Sidney, né? A gente não, na idade que nós estamos, a gente não devia mais estar trabalhando tanto. E a gente está trabalhando tanto. Eu estou trabalhando mais do que eu já trabalhei em muitos empregos na minha vida. Mas eu estou trabalhando, né?
Aqui, o que aconteceu aqui? Eu também gosto desse caminho, mas é um caminho que é um pouco maior, né? Um pouquinho mais longe. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. E vamos ver se vai dar certo essa compilação, esse vídeo. Aí sim é compilar. Pra você ter uma ideia, um vídeo desses de 1 hora, 1 hora e 5, 1 hora e 10, na gravação original, aquele modelo de gravação que é um filme só direto, primeiro que por algum motivo ele chega nos 3,6 gigas, ele começa um novo vídeo, sem eu pedir, sem nada. Ou seja, vai dar uns 4 gigas, 4,2, 4,1 gigas, o que é um absurdo. E eu vou lá e taco esse vídeo inteirinho lá no YouTube. Quando eu trabalho esse vídeo, eu nem sei fazer edição, mas pelo menos juntar o vídeo, mudo a configuração, os pixels dele, pra você ter uma ideia, o vídeo que eu estava fazendo um testezinho hoje, estava dando 1,4 gigas. Então assim, isso é só vantagem. A única coisa é que ele demorava muito para fazer essa compilação. Mas é que hoje eu peguei daquela forma como eu falei. Eu peguei um vídeo de 3,6 gigas juntando com um vídeo de mais 1, alguma coisa gigas. E aí realmente chegou a desligar minha máquina. Então a minha ideia, o vídeo de hoje, ele vai ser o compilado de... Eu já vim errado, não era para eu estar aqui onde eu tô. Era lá atrás. Eu tô falando muito aqui, tô me distraindo. Eu não gosto de ir por aqui, por dentro. Mas eu consigo fazer aqui alguma coisa para arrumar isso. Você acha que às 2 e pouco da manhã eu vou estar parando, né? Ele forma vários videozinhos de 3 minutos cada um. E era assim que eu fazia antigamente, com o Lightwork. Demorava um pouquinho para juntar esses vídeos, mas juntava e ficava bom. Sempre um videozinho só e tudo certo. E também fazia a mesma coisa, deixava o tamanho dos vídeos muito menor. Era aquilo, originalmente tinha mais de 3 gigas, quando eu terminava de juntar os vídeos ele dava 1 giga e alguma coisa, às vezes menos do que isso. Não vai ser, eu estou fazendo essas gravações agora, mas não vai ser para eu fazer de novo como eu fazia, de 2 vídeos por dia de 40 e poucos minutos. Eu estou fazendo 2 vídeos por dia de mais de 1 hora, né? Mas é só esse período aqui de Jundiaí. Quando eu usar a moto, ok, eu dou uma gravada. Eu queria gravar Cotia, que eu não gravei ainda indo pra Cotia. Queria gravar. Aqui eu já estou no meio da Bela Vista. Tá vendo essas bandeirinhas? Num dos vídeos passados eu disse que teve uma festa junina de rua. Foi aqui. A Glaucia morava na rua de trás. Morou a vida toda dela aí. Só saiu quando um vagabundo... Quando ela aceitou casar com um vagabundo. E então a ideia é essa, que o vídeo fique mais leve também, mais leve depois de trabalhado. Isso torna o envio mais rápido. Mano, no meio da madrugada entregando coisas. E enfim, é isso. Tava esses dias conjecturando sozinho, né, pensando na vida, e nunca analisei a possibilidade da empresa me mandar embora. Hoje, já sem quase perspectivas, né? O mercado de trabalho não se interessa por mim, muito pouco mesmo, pelo meu perfil, enfim. E analisei, né? Pô, pelo menos esse ano eu consigo fazer Uber, né? Com esse carrinho.
sem ser em São Paulo e tudo mais. Mas aí, se eu precisasse hoje conhecendo um pouquinho mais na questão do conforto, na questão da necessidade, eu faria, tava pensando assim, viajando comigo mesmo, né? O que eu faria? Alguma coisa no sentido de, a partir das 10 da manhã, mais ou menos, ficaria até umas 4 da tarde, para chegar em casa antes do rush, e sair de novo umas 8 da noite. E aí fazer até meia-noite, 1 hora, depende do dia, um pouquinho mais. Com certeza eu ia ganhar mais. Com certeza eu ia ganhar mais. Esses dias, um pouquinho que eu faço aí de tardezinha, umas 3 horinhas, alguma coisa, cara, não paro de trabalhar não. Não dá um super dinheiro, mas também não é nada assim que eu pare em algum momento não. Tem o tempo todo. Vou pra Carapicuíba, vou pra Cotia, vou pra Embu, vou pra vários lugares aí, cara. Eu não gosto de fazer à noite, comparando nesses dias que eu tenho feito, fiz segunda e terça e sexta-feira passada, fiz de dia. Nossa, é muito mais gostoso, sem dúvida nenhuma. Primeiro que os lugares é mais seguro em todos os aspectos, embora eu não passe grandes inseguranças, mas sempre você está em ruazinhas que você não conhece ou tem pouco convívio. À noite, e quanto mais a noite vai ficando, um pouco mais perigoso vai ficando, fica mais cansativo. E dirigir à noite é mais cansativo, sem dúvida alguma. Os olhos, né, cara, você força. E nossa, é muito mais gostoso dirigir de dia, mas muito mais. Preciso saber o que você quer, cara. Você está desconfiando de mim, alguma coisa, problema seu. Carta final, chegando em casa. Tenham paciência, se alguém um dia tiver a paciência de assistir um vídeo meu, principalmente um vídeo desse tamanho. Tenham paciência, vão devagar, me perdoem. E é isso, é deixar a cabeça ir viajando e tal, e deixar rolar o que a gente vai pensando. Primeiro, acabou que hoje realmente eu não senti muito frio. E tá bem geladinho. Mas assim, a cabeça girando, eu não me concentro na sensação física. Isso é prático. De repente, quando eu for dormir, eu fico gelado do mesmo jeito. Mas não tem importância, eu no caminho não senti isso. E eu fazendo isso gravando é legal porque eu me ponho na necessidade de estar girando, de estar mandando, puxando as memórias e tudo mais. Enfim, muito bom. E o tempo passa, é bem menos penoso vir filmando e falando aqui, tagarelando o tempo todo. E vambora. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Amanhã e depois provavelmente eu tenha mais trabalho, principalmente depois das 10 da noite. Alguns dias totalmente desligado da empresa. Vamos ver o que vai vir depois, né? Ai, ai. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção, a qualidade do som, pelo menos ouvindo no fone de ouvido, é muito boa. Falou, gente. Até mais.